Imagine um enorme planalto rochoso, completamente isolado no meio do deserto da Judéia. Um lugar onde o vento quente parece carregar histórias de tempos antigos. Histórias de resistência, de coragem e, finalmente, de desespero. Esse lugar se chama Masada e foi o palco de um dos capítulos mais dramáticos e comoventes da história entre o povo judeu e o poderoso Império Romano. Para entender a saga de Masada, precisamos viajar no tempo, de volta ao século I. A Judéia, terra natal do povo judeu, vivia sob o domínio de Roma e a tensão estava no ar. A presença romana era vista por muitos como uma opressão, e a insatisfação crescia a cada dia. Vários grupos se levantaram em revolta, entre eles um movimento conhecido como os Zelotes, homens e mulheres que estavam dispostos a lutar pela liberdade a qualquer custo. Em meio a esses conflitos, um grupo de rebeldes conseguiu tomar Masada, uma fortaleza espetacular que havia sido construída décadas antes pelo rei Herodes, o Grande. O lugar era uma verdadeira obra-prima da engenharia e da estratégia militar. Localizada no topo de uma montanha com paredões quase verticais, era praticamente impossível de ser invadida. Além disso, a fortaleza contava com palácios, casas de banho e enormes depósitos cheios de comida, água e armamentos, planejados para resistir a um cerco por anos. Quando Roma finalmente esmagou a grande revolta judaica e retomou o controle sobre Jerusalém e grande parte da Judéia, os últimos sobreviventes da resistência buscaram refúgio em Masada. Eram cerca de 960 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Para eles, aquele lugar isolado no deserto era o último bastião de liberdade, o último refúgio seguro em um mundo que desabava ao seu redor. No entanto, o Império Romano não era conhecido por sua paciência com rebeldes. Deixar um reduto ativo, por menor que fosse, era um sinal de fraqueza que Roma não podia tolerar. Assim, o Império enviou uma legião inteira, milhares de soldados de elite, sob o comando do general Flávio Silva, com uma única missão: conquistar Masada. Os romanos chegaram e cercaram completamente a montanha. Eles construíram 8 acampamentos fortificados ao redor da base, cujas ruínas ainda podem ser vistas perfeitamente hoje, como cicatrizes na paisagem do deserto. Uma muralha de cerco foi erguida para garantir que ninguém pudesse escapar. A mensagem era clara: não haveria fuga. A estratégia romana, no entanto, não foi um ataque direto e desesperado. Flávio Silva sabia que escalar aquelas muralhas naturais seria um suicídio para suas tropas. Em vez disso, ele ordenou a construção de uma rampa colossal. Uma rampa feita de terra, pedras e troncos de madeira, que subiria lentamente pela encosta oeste da montanha, o ponto mais acessível. Imagine o esforço monumental. Sob um calor implacável, dia e noite, milhares de pessoas, provavelmente prisioneiros de guerra judeus, trabalharam incansavelmente para levantar essa estrutura gigantesca. Cada pedra, cada saco de terra, era transportado para construir um caminho até o topo. Esse trabalho durou meses, e a rampa crescia metro por metro, como uma serpente de terra subindo em direção à fortaleza. Lá do alto, os rebeldes observavam. Eles viam o avanço lento, mas implacável, dos seus inimigos. Sabiam que Roma não desistiria jamais. Mesmo assim, eles resistiram. Organizaram seus suprimentos, mantiveram suas rotinas diárias e vigiavam cada movimento dos soldados lá embaixo. Eles provavelmente realizaram ataques esporádicos para tentar atrasar a construção, mas era uma luta contra o tempo e contra um poderio militar esmagador. Conforme os meses passavam e a rampa se aproximava das muralhas, a tensão dentro de Masada devia ser insuportável. A esperança, aos poucos, dava lugar à certeza de que o fim estava próximo. Quando a rampa finalmente ficou pronta, os romanos empurraram uma enorme torre de cerco móvel até o topo. Essa torre, coberta com placas de ferro para se proteger de projéteis incendiários, estava equipada com um poderoso ariete. O som do ariete batendo contra as muralhas de Masada deve ter ecoado por todo o deserto, um som que anunciava a queda iminente. As defesas da fortaleza começaram a ceder. Primeiro, a muralha de pedra. Depois, uma segunda muralha improvisada, feita de madeira e terra pelos defensores, que os romanos simplesmente incendiaram.
O momento decisivo havia chegado. Não havia mais para onde fugir. Foi então que o líder dos rebeldes em Masada, um homem chamado Eleazar ben Yair, convocou todos os sobreviventes para um último discurso. As suas palavras, registradas pelo historiador Flávio Josefo, que mais tarde escreveu sobre a guerra, foram um apelo emocionante e desesperado. Eleazar explicou que a derrota era inevitável. Eles enfrentavam uma escolha terrível: serem capturados pelos romanos, o que significaria escravidão para os homens, e um destino ainda pior para as mulheres e crianças, ou tomar o controle do próprio destino. Ele argumentou que era melhor escolher uma morte honrada, como pessoas livres, do que viver uma vida de humilhação como escravos. Segundo o relato histórico, eles tomaram uma decisão coletiva e trágica. Para evitar a captura, eles escolheram encerrar suas próprias vidas. Foi um último ato de resistência, um ato de recusa em se submeter ao inimigo. Quando os soldados romanos finalmente romperam as últimas defesas e invadiram a fortaleza na manhã seguinte, esperando uma batalha feroz, encontraram um silêncio profundo e assustador. A fortaleza estava tomada por uma calma mortal, um clima de despedida. Apenas alguns sobreviventes, 2 mulheres e 5 crianças que haviam se escondido nos aquedutos subterrâneos, foram encontrados. Foram eles que relataram aos romanos o que havia acontecido naquela noite terrível. A história de Masada ecoou através dos séculos, transformando-se em um símbolo poderoso e complexo. Para muitos, especialmente para o moderno Estado de Israel, Masada representa a coragem suprema, a determinação de lutar pela liberdade até o último instante. Tornou-se um lema: Masada não cairá novamente. Para outros, é um lembrete sombrio das consequências extremas da guerra, da opressão e do fanatismo. Uma tragédia que levanta questões difíceis sobre resistência e sacrifício. Hoje, Masada é um parque nacional e património mundial da Unesco. Suas muralhas, palácios, depósitos, a sinagoga e, claro, a impressionante rampa romana ainda estão lá, preservadas pelo clima seco do deserto. Todos os anos, milhares de pessoas de todo o mundo sobem a montanha, seja pela trilha sinuosa da serpente ou pelo teleférico, para testemunhar o que aconteceu ali. Eles caminham pelos mesmos corredores onde os rebeldes viveram seus últimos dias. Olham para a vastidão do deserto e tentam imaginar o drama que se desenrolou naquele topo de montanha. É um capítulo da história que continua vivo, pulsante, mais de 2000 anos depois. Essa é a saga de Masada. Um lugar onde a geografia e a história se encontram. Um lugar onde um pequeno grupo de pessoas decidiu lutar com tudo o que tinha, até não haver mais escolhas a serem feitas. Uma história que nos faz refletir sobre o preço da liberdade e a natureza humana diante do impossível. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!